palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, verso 12. 12 ao 17. Enquanto eles vão abrindo aqui, esse texto que a gente vai ler tem muito a ver com o texto de Números, capítulo 22, que é quando o povo de Israel chega em Moabe, um pouco além do Rio Jordão, e um cara chamado Amaleque, se eu não me engano, ele fica aterrorizado com o que Deus fez através de Israel. E aí ele convida um agoureiro, alguém que lança... Estou falando rápido? Cadê o tradutor aí? Ah, tá. Ok. E um agoureiro é alguém que amaldiçoa, um feiticeiro, alguém que tem o canal espiritual aberto. E aí esse cara sai para amaldiçoar e ele oferece dinheiro para ele. Amaleque oferece dinheiro para ele. Balaque, obrigado, confundi, troquei os nomes aqui. Balaque oferece dinheiro para eles, mas ele não consegue. E chega um momento que ele vai passar e o anjo do Senhor enfia na frente da mula dele. E a mula, o anjo com a espada, aperta a mula e a mula vai contra o muro e esbarra a perna de Balaão, o suposto profeta. E aí começa um diálogo que é muito interessante. E essa semana, quando o Lino me veio conversar comigo, e isso é algo que eu tenho no meu coração há muitos anos, que até uma mula profetiza quando Deus usa. Amém? Então, isso serve como uma lembrança para a gente, que o dia que a gente subir aqui à frente, o Espírito Santo de Deus não vier, nós estamos no sal, nós estamos mal. Então a nossa oração é que o Senhor nos use a cada vez, a cada dia, e a gente é sempre uma criança diante das coisas do Senhor. E a nossa oração é que o Senhor nos use hoje. O pastor Lino já tem falado sobre o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse significa... Quem sabe o que significa Apocalipse? Revelação. Então não é algo spooky, não é algo para gerar medo. Amém? Você já foi revelado. A palavra de Deus já trouxe revelação. É a profecia do Novo Testamento. Jesus voltará. A profecia do Velho Testamento era que o Senhor ia enviar alguém para trazer paz. O Cristo de Deus. E esse Jesus, o Filho de Deus, agora voltará. Maranata, é a profecia do Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Então você não precisa ter medo do Apocalipse, do livro de Revelações. É o livro do Senhor onde Ele abre o coração dele conosco, onde Ele abre os nossos olhos. E a ideia da igreja, da liderança da igreja, é que nós possamos, vou sair aqui da frente, que nós possamos crescer como comunidade através de um novo patamar, de um novo nível. E a pergunta que não quer calar é: que igreja que nós queremos ser? Amém? Através dessas 7 igrejas, nós vamos ver e vamos tomar por exemplos, por modelo, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, o que a gente deve e o que a gente não deve almejar, e o que a gente deve e não deve cair nesses momentos. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Próximo. Eu acho que não vai dar para usar isso aí, não.
Senão vai tomar muito tempo mudando os versículos. Diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, vírgula, meu fiel, vírgula. Quem estuda gramática sabe o que isso significa. O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outra assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a minha espada com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Amém? Então, a igreja de Pérgamo, Jesus chega primeiramente e se apresenta a essa igreja. Quando vocês forem ver as outras igrejas, Jesus vai se apresentar à igreja com uma característica diferente. Algumas podem coincidir, mas cada lugar com a realidade diferente. Por que disso, meus queridos? Porque cada lugar tem uma realidade espiritual diferente. Quando a gente começa a fazer um mapeamento espiritual, e não é nossa ideia aprofundar nisso aqui, essa não é a ideia, tá? Mas quando a gente chega em uma cidade, a primeira coisa que a gente vai fazer é um mapeamento espiritual daquele lugar. Quando você vai plantar uma igreja, você vai conhecer o lugar espiritualmente, amém? E isso vai passar pela cultura, pelas universidades, pelas igrejas, pelos bares da cidade, pelo prostíbulo da cidade. Porque esse contexto dita a realidade espiritual daquele lugar ali. Amém? E Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Sabe, e quando eu começo a orar sobre isso, a pensar sobre isso, eu me lembro de alguns textos. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos. Primeiro, João capítulo 1, verso 1. É só vocês escutarem, tá bem? Vai dizer assim: no princípio era o Verbo. No princípio era a palavra, aquilo que traz forma, aquilo que dá ordem, aquilo que faz acontecer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo e a ação e a execução era Deus. E aí quando eu vou para Hebreus capítulo 4, Hebreus 11, 3, vai dizer assim: pela fé entendemos, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus, pelo mandar de Deus. De maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Então o que aconteceu aqui?
Deus deu uma ordem, igual todo mundo conhece, o livro de Gênesis, e as coisas começaram a tomar forma. No capítulo 4 de Hebreus, verso 12, vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes. Olha, interessante isso aqui. E penetra até o ponto de dividir entre alma e espírito. Amém? Nós somos tricótomos. Amém? Também não vamos falar sobre isso hoje. Mas ela discerne o que é desejo e o que Deus quer, o que é o seu espírito. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não é com a alma que a gente discerne as coisas de Deus. As coisas de Deus são discernidas pelo Espírito. O Espírito de Deus que habita no espírito do homem, transmitindo a vontade de Deus. Isso não é feito por emoções, é por isso que muitas vezes a gente não tem vontade de fazer. Mas a gente pega aqui assim, como fosse um cabide, ó, e vai e faz, e obedece. Amém? E aí vai dizer mais. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir entre pensamentos e propósitos do coração. Então Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que discerne, como aquele que sabe, como aquele que define. Então, quando ele olha, ele sabe a diferença de uma coisa para outra. Que coisa que a gente olha assim, não sabe, fica olhando assim, será que é isso, será que é aquilo? Não, aquele que vê todas as coisas, que pode todas as coisas, ele olha e ele vê. E ele está falando assim, eu sou o que vê todas as coisas. Nada vai estar encoberto debaixo dos meus olhos. Sabe, quando a gente volta em primeiro capítulo de Apocalipse, verso 20, que é o último versículo do verso 20, e lá no início vai falar assim, para uma das igrejas do capítulo 2, vai falar assim, eu sou aquele que passeia, que anda no meio da igreja. Eu sou aquele que estou no meio da igreja. Eu sou aquele que passa os olhos pela igreja. Eu sou aquele que põe a casa em ordem. Sabe, o irmão Lino falou que quer colocar as paredes desse lugar aqui em ordem. Mas quando Jesus está falando de igreja, ele não está falando disso aqui. Porque não é uma questão de natureza, amém? Ele vai pôr em ordem. Uma questão de natureza é questão de identidade. Eu e vocês somos o quê? Irmãos. Essa é a nossa natureza. Pode ser que eu tenha com meu irmão Alexandre diferenças. E que essas diferenças persigam pro resto da vida. Mas isso é uma questão de quê? De ordem. Está fora de ordem. Eu penso de um jeito e ele pensa do outro. Mas não é uma questão de natureza, porque nós somos irmãos, apesar das nossas divergências. E Jesus está falando assim, eu sou aquele que põe as coisas em ordem. Então ele nunca disse que a igreja não era a igreja dele. Amém? É importante a gente entender isso, para a gente não começar a falar assim, não, essa igreja era de Deus, essa igreja não era de Deus, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. Nada disso. Glória a Deus. Essa é uma igreja mística, o corpo místico de Cristo que está em Pérgamo. E o Senhor está se apresentando a essa igreja. Eu sou aquele que possuo, que sou uma espada afiada de 2 gumes.
eu discerno todas as coisas. Glória a Deus. E eu venho colocar a minha casa, a igreja de Pérgamo, em ordem. Existem algumas coisas aqui que estão fora de ordem. Ó, só para você entender, 1, 2, 3, e aí as coisas podem ficar fora de ordem. E aí o 2 vem depois do 1, o 3 vem depois do 2, e aí a gente vai e coloca em ordem. E aí agora o Senhor começa a explicar o que está fora de ordem, para colocar em ordem. Então isso nunca foi uma questão punitiva. Amém? O Senhor não estava falando para destruir Pérgamo. O Senhor estava falando para levantar Pérgamo. Glória a Deus. Quais eram os pontos negativos daquela igreja? Que estava fora de ordem. O verso 14 vai dizer assim: tenho, todavia, contra ti, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outra assim, também tens o que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Então duas coisas estavam fora de ordem aí. Apesar de serem duas coisas, elas tinham similaridades. Em algumas partes, elas pareciam umas com as outras. Só para você ter ideia, em Números 1,14, diz assim: indignou-se Moisés contra os oficiais dos exércitos, capitães de milhares das centenas, dos milhares e capitães de centenas, que vinham do serviço da guerra. E disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. O que é isso? Essa é uma história muito linda. Se você não conhece, eu gostaria que você chegasse em casa e estudasse o capítulo 22, 23 e 24 de Números. Coisas lindas que o Senhor usou a boca de um ímpio, de um agoreiro, para falar. Como eu estava no início aqui, falei com vocês que ele foi contratado, e aí ele chegava para amaldiçoar o povo, ele não conseguia amaldiçoar, ele voltava, e depois aquele ritual, eu imagino que isso deve ter demorado semanas, não sei quanto tempo, para ser honesto, mas isso não foi algo que foi lá com meia hora, um dia, e isso ficou resolvido. E aí depois Balaque chamava, mandava de novo pessoas lá, não, mas eu vou te favorecer, eu vou te fazer rico, volta lá. E ele ia lá de novo, porque ele cria no negócio do dinheiro, ele amava o dinheiro, e ele ia lá e ele chegava, não conseguia, por várias vezes. E aí uma vez ele falou assim: como é que pode alguém amaldiçoar o que Deus abençoou? Não tem como. Em outra circunstância, ele chega num outro e aí faz 7 sacrifícios, várias vezes 7 sacrifícios, para ele chegar, e aí de novo ele olha para Israel, e aí ele começa a abençoar Israel.
No arraial de Deus não vale encantamento. E vai falando aquelas coisas mais lindas sobre Israel. Deus falando na boca daquele ímpio. Olha que coisa doida. Sabe quando Deus quer, Ele usa até a serpente do paraíso. Deus pode fazer qualquer coisa. E é isso que faz dele Deus. Ele é livre, Ele é soberano. Soberania de Deus. Mas sabe de uma coisa? Passaram um tempo e Ele falou, cara, não dá para amaldiçoar esse povo. E não dá, e não dá, e não dá. E ele deve ter ido embora para casa. E outro dia ele deve ter tido uma ideia. Porque isso não está escrito. Eu falei, eu sei como é que faz para amaldiçoar esse povo. E ele deve ter dado ideia. Falei assim, bota suas filhas a deitarem com os filhos de Israel. E assim, Moisés aqui está falando aqui no texto que eu li, que o povo tinha sido amaldiçoado porque as mulheres chegaram e convidaram os caras. Os dias passaram, a poeira baixou, e aí elas começaram a rir, passavam perto e dar aquela risadinha. E daqui um pouco, fazia, e aí, você não quer ir lá na festa, fulano de tal? É só uma festa, nada demais, que isso? Vocês são muito radicais. E devagar, o povo foi se acostumando com os cultos pagãos. E agora, no livro de Apocalipse, Jesus, e isso é uma coisa que perpetuou na congregação, no corpo de Cristo. Você vai ver que algumas dessas, durante as mensagens, tem algumas coisas que Jesus vai falar, que são coisas há muito tempo perpetuadas na congregação, no meio do corpo de Cristo. E aí você vai ver Jesus agora falando os pontos negativos dessa igreja. Que ela tinha, naquela igreja tinha, não é que aquela igreja era. No meio da congregação tinha pessoas que cultuavam, que defendiam os cultos pagãos. E isso é uma prostituição, uma corrupção. Amém? Isso corrompia. Agora presta atenção. Tinha lá também os que se inclinavam pelas ideias dos nicolaítas. Sabe, quando você começa a estudar, e isso é uma coisa meio polêmica, algumas versões, isso é coisas que são estudadas há muito tempo, e diz que os nicolaítas saíram de um dos diáconos eleitos pela igreja, que tinha o nome de Nicolau, mas isso não tem prova disso. Mas a verdade é que a ideia dos nicolaítas era fazer uma contracultura. Amém? Uma contracultura ao evangelho. E é daqueles que falam assim, o pastor falou aquilo ali, cara, mas não é muito bem assim não. O pastor está exagerando. Foi assim, porque estava lá na frente, veio na cabeça dele, falou assim, mas não é bem assim. Vocês conhecem a cultura? Não é bem assim. Isso não é desse jeito, é mais ou menos assim. Ele exagerou um pouquinho. Nesse contexto que a gente vive, na sociedade que a gente vive, viver desse jeito. Agora presta atenção, tem pessoas que já estão querendo mudar o que a Bíblia diz. Tem algumas pessoas conhecidas que estão querendo mudar a Bíblia.
por causa do contexto de que a gente vive hoje. Mas a Bíblia não é algo escrito por nós. A Bíblia é algo que Deus inspirou homens a escreverem, e a responsabilidade é dele com a interpretação do que está se fazendo. Então os nicolaítas, eles, no meio da congregação, eles eram aqueles que pervertiam o evangelho. Aqueles que mudavam o evangelho bem sutilmente. Agora, o que acontece com esse negócio de corrupção e prostituição? Que era basicamente o culto deles, com ideias diferentes. Sabe, Deus só é Deus na sua vida ou na minha vida se ele ocupar o quê? O primeiro. Só é Deus na minha vida quem ocupa o primeiro lugar. Quem ocupar o primeiro lugar na minha vida é Deus na minha vida. Olha como é que esse negócio é sério. E aí a gente fala assim, pô, esse cara é doido. Quando Jesus vai falar sobre dinheiro, e é um tabu falar sobre dinheiro, eu não sei nem porquê, porque tudo que a gente tem não é nosso, é de Deus, e nós somos o quê? Nós somos mordomos. Não é isso? É assim que fala aqui, mordomos? O que é o mordomo? O que o mordomo faz? Hein? Isso, usufrui. Ele mora primeiro, eu lembro de um investigador, do Magno. Quem talvez aqui não tenha visto, mas o Magno era um cara que vivia no Havaí, andava na Ferrari do patrão, morava na mansão do patrão, tomava do vinho, do uísque do patrão, mas não era patrão. Ele era o mordomo, bem folgado, mas era o mordomo. E nós somos mordomos. Então o que a gente faz? A gente usufrui de tudo que é do nosso Senhor. Você anda na casa do Senhor, você anda no carro do Senhor, você toma do vinho que o Senhor derrama. Você usufrui do dinheiro que Deus põe na sua mão, mas isso não é seu, isso é de Deus. E muitas vezes a gente está discutindo coisas que não deveria discutir. Porque se não é nosso, é de Deus, então está tudo tranquilo. Amém? Então, presta atenção. Quando o dinheiro começa a tomar o primeiro lugar na minha vida, ele é Deus. E é o único Deus que Jesus disse que compete com ele. É interessante que quanto menos dinheiro você tem, mais você trabalha. Quanto mais você trabalha, menos dinheiro você tem. Porque quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Esse assunto para outro dia, né? Então, quando Jesus opera, só para terminar isso aqui, quando Jesus opera o milagre para o Pedro da multiplicação, o que aconteceu? Eles não tiveram como pegar todos os peixes. Jesus falou assim, joga a rede pro lado de cá. Fala, cara, mas eu pesco a vida inteira. Meu avô pescou, meu bisavô pescou, meu pai pescou, eu pesco, já sou velho. E só vem falar para mim como é que pesca? Aí ele lembrou de quem Jesus era, assim, olhou assim, falou, não, mas já que o senhor falou, né, então vou jogar para cá. Agora presta atenção. Que esforço esse cara fez para colher o que Deus produziu na vida dele? Ele só fez assim, desculpa, tá? Fez assim, ó, põe aqui. E chegou um momento que não cabia mais, que o barco ia virar. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? E aí ele começou a falar assim, vem cá, tio, me ajuda aqui. Vem cá. E foi uma grande colheita, porque foi Deus que mandou. Então presta atenção. A questão de produção de um homem, de uma família,
Isso não tem nada a ver com o indivíduo, tem a ver com o que Deus está derramando sobre a pessoa e como eu entendo isso. E como eu entendo como isso está acontecendo. Por isso que chama milagre. Amém? Então tudo que tomar o lugar de Deus na minha vida, o primeiro lugar na minha vida, isso vai ser um Deus na minha vida. Muitas vezes os filhos da gente tomam o primeiro lugar na vida da gente. E eu sei que eu vou usar o exemplo de Abraão aqui, e aquilo era algo profético, tá? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que o menino nasceu, a promessa nasceu, e Abraão começou a idolatrar a promessa. E aí Deus chega e fala assim, segundo lugar, não, vai, sacrifica essa promessa aí. Eu não aceito nada que tome o meu lugar. Bem, eu sei que tem um cunho profético, né? De Jesus que haveria de vir. Mas tudo que ocupar o meu lugar, o primeiro lugar de Deus na minha vida, Deus vai pedir como sacrifício. É por isso que a gente vai passar uma vida inteira Deus nos pedindo coisas individualmente. Vai pedir coisas pro Joaquim que não vai pedir para mim, vai pedir coisas para mim que não faz nem diferença na vida do Joaquim, que ele não tá nem aí para isso. E é isso que faz dele Deus na vida da gente. Amém? Ocupar o primeiro lugar na vida da gente. Glória a Deus. E o que acontece com essas doutrinas? Com essas seitas que estavam ali no meio da congregação de Pérgamo ali? Estavam tirando o primeiro lugar na vida das pessoas, de Deus estar na vida das pessoas. Automaticamente, Deus não estava sendo Deus na vida daquelas pessoas ali. E isso estava corrompendo aquela congregação. Sabe, e Jesus está falando assim, cara, eu não vou ocupar o segundo lugar na sua vida. Eu não aceito isso. Essa igreja também tinha pontos positivos. Quais eram os pontos positivos dessa igreja? Verso 13 diz assim: conheço o lugar que habitas. O Senhor conhece todas as coisas. Eu sei a realidade espiritual onde vocês me representam. A gente precisa entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Porque dependendo como eu vejo, assim é. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz que nós somos representantes do reino de Deus. Então, essa congregação aqui representa, é embaixador do reino dos céus. Como congregação, e cada um de nós somos embaixadores como indivíduos. Amém? Isso implica em obrigações e direitos. Nós não vamos entrar nisso. E aí Jesus está falando assim, cara, eu sei onde eu te coloquei. Eu sei onde você está. Não se esqueça, eu sei todas as coisas, eu vejo todas as coisas. E vai falar assim: onde está o trono de Satanás? E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu o quê?
Cadê? Deixa eu ver como é que tá a mesma coisa, né? Minha fiel, minha fiel testemunha, mas a minha versão é a mesma coisa, vai dizer minha fiel testemunha, ó, minha testemunha e meu fiel. São duas coisas que se pode tornar-se em uma, mas o que é uma testemunha? O que vem a ser uma testemunha? Alguém que lê um livro? Alguém que lê um livro é uma testemunha? Não? O que requer ser uma testemunha? Vou perguntar para os professores. Vivenciou, viu, presenciou, que viveu aquilo ali. Então só serve como testemunha alguém que estava no lugar e conviveu com aquela situação. E aí, às vezes, você vai lá não sei, no posto de polícia e alguém vai te interrogar, perguntando, fala pra mim qual o seu testemunho. Eu estava a passar, e aí veio uma carrinha e atropelou o cachorro. Ele presenciou. Minha testemunha. Aquele que vive o que eu faço. Aquele que vive o que eu ensinei. Aquele que tem vivido a vida de igreja. Está falando de Antipas. E fala de uma coisa. Minha testemunha e o meu fiel. O que é fiel? Presta atenção. Nós precisamos discernir entre fiel e leal. Não é verdade? O leal é o seguinte. Eu saio com alguém, né? E aí aquela pessoa comete um erro e eu encubro aquilo ali porque eu sou leal a ela, tá? Isso não é tão sério assim, eu encobrir isso. Mas o fiel não. O fiel é verdadeiro. Então quando a Bíblia fala de fiel, a Bíblia vai falar do prumo, o prumo de pedreiro, de trolha, e vai falar da régua. Só para vocês entenderem o contexto aqui. Porque isso aqui são palavras proféticas, irmãos. Já que o livro é de revelação, então é profético. Nós precisamos entender o que Jesus está falando. Lá no livro de Isaías 28, e vai falar assim, ó, farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Então Deus tem duas ferramentas. O prumo e a régua. O prumo, nós sabemos que é Cristo. A pedra de esquina. Aquilo que dá norte. E a régua é onde pega numa esquina e na outra e vai fazendo assim, ó. E nada que não seja verdadeiro sobressai. Tudo que está para fora cai, porque quando a régua passa assim, o trolha vai passando com a régua assim, ó. Tudo que não ficar retinho, alinhado com a vontade que é Cristo, vai passando a régua assim, vai saindo, vai passando, e você vai entregando, você vai se rendendo e vai saindo, até ser dia perfeito na sua vida. E Jesus está falando aqui, cara, eu conheço de onde vocês vêm. Trono de Satanás. Não tem lugar pior. Mas mesmo aí, eu tenho alguém que é minha testemunha e alguém que as pessoas podem olhar e falar assim, isso aqui é verdade. Eu posso seguir esse cara aqui, ó, o que ele prega. Porque ele é um fiel. Quando olha para ele, eu vejo a pedra angular. Segunda coisa que vai falar aí, que vocês são pessoas que permanecem. Permanecer.
Sabe, uns negócios eu comecei a estudar muito cedo sobre construir, sobre construir patrimônio, sobre enriquecer. Eu, quando era mais novo, eu era muito avarento. Deus tratou essa vida, Deus passou a régua dele na minha vida. Eu, com 20 anos, saí de uma aldeia, fui morar em Nova York. 20 anos de idade, em 1984. Então, o mundo hoje está muito inteligente, muito interligado. Mas há 40 anos atrás, eu era só um menino bobo de uma aldeia, com todo respeito aos garotos de aldeia, todo respeito, não tem nada de respeitando ninguém. Mas eu era um menino simples. Fui parar no inferno, que é Nova York. Quem conhece sabe que o lugar lá não é brincadeira. Sabe, queridos, não basta chegar. Não basta você conquistar algo. Eu estudei 3 anos, queria fazer arquitetura. No final de 3 anos, eu passei num curso de inglês que me permitiu estudar, chamado TOEFL. E aí o governo de Nova York me deu 50% da propina. E eu não podia pagar os outros 50% porque eu precisava parar de trabalhar e eu não tinha como. E eu falei, vou ser o melhor carpinteiro dos Estados Unidos. E isso é um menino de 22, 23 anos falando. E eu persegui isso. E eu cheguei a trabalhar nos Estados Unidos inteiro com a minha empresa. E um dia Deus passou a régua em mim. Falou comigo assim, chega. Agora eu vou fazer de você um pescador de homens. Mas não basta você conquistar qualquer coisa na vida. Quem é mais velho aqui sabe o que eu estou falando. Permanecer é um desafio. Escrever o primeiro livro, tem muitos escritores que escrevem. Mas escrever o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, é o maior desafio. Então não basta a gente conquistar algo em Deus. A gente precisa permanecer. E Jesus está falando aqui para essa igreja. Eu sei que vocês permanecem leal, mesmo habitando no lugar do inimigo. Amém? Então o que Jesus está querendo falar aqui? Vamos colocar a casa em ordem. Não dá para eu ser o segundo lugar na sua vida. Sabe, em 2010, 2011, na igreja onde a gente congregava e pastoreava, o Senhor nos deu um desejo ardente e em um dos carnavais a gente fez um retiro e a meta para aquele ano era a seguinte: que igreja que nós queremos ser? Foi a pergunta que nós fizemos. Nós começamos a nos questionar como igreja, como congregação. E sabe, Lino, muitas coisas você vai ouvir de tudo. As pessoas falam assim: pastor é doido. Será que agora ele vai querer pintar a parede de amarelo? Ou o chão de cinza? Ou vai colocar uma mesa de última ponta? Mas não era disso que nós estávamos nos perguntando. Nós estávamos nos perguntando: que igreja, que embaixador do reino eu quero ser? O que eu quero representar? E eu acho que nessa manhã, cacuete de pregador, né? Nessa manhã a gente deveria se fazer algumas perguntas como indivíduo, para isso chegar a um ponto de ser congregacional. Que tipo de embaixador eu quero ser? O que tem na minha vida que o Senhor
precisa passar a régua dele e o prumo dele para que eu o represente como verdadeiramente ele é. Amém? E que nesse tempo que o Senhor estiver falando à congregação, nessas 7 cartas, isso sirva de despertamento para a igreja. Que sirva, isso acenda uma chama nos nossos corações. Sabe? E isso é algo que Deus já tem feito na liderança. E a nossa oração é que você e que eu, todos nós, possamos fazer parte desse avivamento que Deus está fazendo no tempo de hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que Ele continue a falar no seu coração, sabendo que nada que o Senhor falar ou pedir de nós vai ser em vão. Isso é tudo para a honra e glória do nome dele, para o crescimento do reino e para o engrandecimento do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.